A gente vai continuar falando sobre essas tarifas e os seus desdobramentos. Vamos ouvir agora a nossa Rita Mundim. Oi, Rita, boa noite, bem-vinda. Ei, Thaís, é coisa demais, né? Tá doido. Nossa, Não, é hoje uma está demais. atrás da outra. Ô, Rita, na verdade, a gente tinha preparado aqui para te ouvir sobre a disparada do petróleo, porque ela tem desdobramentos aqui sobre a economia brasileira. Mas se você quiser dar uma pitadinha sobre essa nova tarifa, pode também. Tá certo, Thaís. Olha, o problema da tarifa, o que eu quero sempre deixar claro, né, que não é um privilégio do Brasil. Nós pegamos a faixa mais alta, os 12,5%. Mas esses 60 países são aqueles que mais negociam com os Estados Unidos e representam 99,4% das importações dos americanos. Então, gente, é a quebra de paradigma do comércio global. Então, agora eu acho que a gente tem mais do que nunca negociar, negociar e negociar. E como são 60 países envolvidos, é possível, né, inclusive, criar aí uma corrente desses países em conjunto, fazer um tipo de defesa, porque realmente você vê a importância desses países em fornecer produtos aos Estados Unidos, né? 99,4% é muita coisa. Então, isso cria uma certa força, apesar de Trump achar que a força é só dele e só está na caneta dele. Então, a retaliação nesse momento, eu continuo achando que não é o momento mais apropriado. É necessário, inclusive, buscar uma parceria global para entender e negociar, né? Porque existem produtos que não são produzidos, por exemplo, apenas no Brasil, e que os Estados Unidos, né, se houver uma negociação conjunta de países que forneçam 90%, né, em conjunto desses produtos aos Estados Unidos, a gente sabe que quando há uma ameaça de inflação lá, o Trump recua. Mas eu acho que é por aí, vamos deixar a poeira baixar e ver o que acontece. Rita, eu vou aproveitar que você me devolveu, eu vou, com você aqui comigo, eu vou trazer agora informação sobre uma nota que a Câmara Brasil-Estados Unidos de Comércio, a ANCHAM, soltou e me enviou aqui. Essa tarifa pode alcançar cerca, segundo a ANCHAM, de 3 mil produtos brasileiros, o que corresponde a 12 bilhões e meio de dólares em exportações anuais aos Estados Unidos. E na conta aqui, na leitura da ANCHAM, para mais de 85% dessas vendas, que equivale aí a mais de 70 bilhões de dólares, os efeitos são cumulativos, 25 mais 12,5%, 37,5%, um dos níveis mais elevados aplicados pelos Estados Unidos aos seus parceiros. Então, aqui a ANCHAM chama a atenção para o impacto sobre a competitividade das exportações brasileiras, dizendo que ela vai ampliar os impactos negativos com diversos setores sujeitos a essa sobretaxa de 37,5%, com uma declaração aqui do Abrão Neto, que é o presidente da ANCHAM, e aqui, como eu disse agora há pouco, a ANCHAM Brasil reitera que medidas de reciprocidade não contribuem para superar as divergências atuais e apresentam elevado risco de provocar uma escalada política e comercial, agravando os impactos econômicos para empresas, trabalhadores e consumidores brasileiros. Então, o que eu disse agora há pouquinho, da preocupação dos empresários, dos setores, de uma escalada política dessa história com a lei da reciprocidade, a nota da ANCHAM. Rita, agora sim, minha cara, antes da gente se despedir, preciso te ouvir sobre essa disparada do petróleo, que certamente seria a notícia econômica do dia hoje, porque está sendo realmente assustador o que está acontecendo agora no mês de julho. Pois é, né? Nós passamos junho, né, e vimos uma queda de 20%. E em julho, até o dia 23, né, como a Lucinda disse, nós já temos uma alta aí de 40%. Mas o que está acontecendo em nível de Brasil? Nós temos a safra de soja pela frente e o problema é o diesel. Na verdade, o diesel está disparando. É o chamado, né, é o spread do craqueamento,
Porque se você tem um choque de oferta de petróleo, que é a matéria-prima para a produção dos combustíveis, você pode ter, como nós dependemos de 20% a 30% de importação de diesel, a gasolina já não está fazendo mais muita onda, não, porque a gasolina, com o aumento do etanol na composição da gasolina, hoje ela representa menos de 10%, né, a necessidade de importação. Mas o diesel, a conta é séria, e principalmente porque nós temos aí a safra de soja pela frente, o que aumenta o consumo de diesel para o escoamento dessa safra. E a Petrobras, pela disparada dos preços, ela parou de importar petróleo em maio. E veio o acordo, o memorando, ela voltou ao mercado em julho, depois da queda dos preços. E ela optou, nesse período, por aumentar a produção e trabalhou, sim, com 95%, né, da capacidade, né, utilizando 95% da capacidade das suas refinarias. Só que o diesel disparou. E o diesel, só na semana passada, subiu 13%, atingindo praticamente R$ 5,28, o diesel importado. E a Rússia proibiu a exportação de diesel, o que está levando a uma escassez no mercado. Então, em nível global, nós podemos chegar a um cenário, não estou dizendo que isso vai acontecer agora, no curto prazo, não, mas dependendo da escalada, nós podemos chegar num cenário em que a oferta de petróleo, que é a matéria-prima para os combustíveis, ela diminua a ponto de ter um desabastecimento em nível global, com a Rússia proibindo as suas exportações. E o Brasil tem substituído o petróleo russo o diesel russo pelo diesel dos Estados Unidos. Olha só que encrenca, tá os Estados Unidos aí na mesa de novo. Portanto, é um quebra-cabeça que vai acontecer daqui para frente. E o diesel e o querosene de aviação são aqueles que mais sofrerão em caso de uma escassez da commodity petróleo para a produção de combustíveis. Rita, você fala do querosene de avião, vamos lembrar que na fase mais aguda da guerra, as companhias aéreas estavam cancelando o voo porque não sabiam se ia ter como reabastecer para o avião voltar. E a disparada nos preços também, enfim, um alerta máximo para o fornecimento de energia no mundo inteiro.